Graças a Deus, meus irmãos, bom dia a você que nos assiste. Vamos abrir nossas Bíblias já, lá no Salmo de número 92. Salmo de número 92, vamos ler os primeiros 2 versículos deste Salmo. Chame já também seus familiares, envie esse vídeo para os seus amigos, seus conhecidos. Vamos aprender um pouquinho mais nesta oportunidade a palavra do Senhor. Salmo de número 92 diz assim: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Vamos ler novamente a partir do verso 1. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Que esse seja, de fato, a intenção do nosso coração quando louvamos ao nosso Deus e quando cantamos cânticos de louvor ao seu nome. Louvemos ao nosso Deus. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações irão e adorarão diante de ti, pois os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque, como acabamos de declarar, só teu nome é santo, só teu nome é digno de receber todo louvor e toda a glória, Deus. Nós te louvamos, te engrandecemos mais esta vez, ó Pai, que teu Santo Espírito possa nos ensinar e que nós possamos não apenas aprender de maneira teórica, mas que possamos colocar isso em prática, ó Deus. E isso nós sabemos que é obra do teu Santo Espírito em nossa vida, Pai. Por isso oramos, pedindo e agradecendo em nome de Cristo. Amém. Amém. Hoje nossa aula é com o pastor Gildásio, então ele tem a palavra. Graça e paz, meus irmãos. Graça e paz, irmãos, irmãs. Graça e paz a todos. Pois é, estamos hoje aqui para trazer o estudo da palavra do Senhor na nossa escola dominical. Lembrando que nós estamos estudando, agora começamos há 2 domingos, vencendo as crises.
E esse tema foi escolhido porque, como nós estamos vivendo essa crise, né, a crise da pandemia, a crise do coronavírus, então é um tema extremamente atual e importante. E eu quero manifestar assim a minha alegria e gratidão ao presbítero Wagner, que conduziu essas últimas 2 aulas. Inclusive, a primeira aula, quem daria fui eu mesmo pedi, né, para dar essa aula, mas houve um contratempo, primeiro na agenda dele, não foi possível no dia que tínhamos planejado, e no segundo dia que remarcamos também não foi possível para mim. Então, ele conduziu essas 2 últimas aulas, as 2 primeiras aulas, brilhantemente, de maneira que nos edificou a todos. Então, hoje nós vamos estudar um tema que foge um pouco de Vencendo as Crises, que é como lidar com a prosperidade. Eu, pessoalmente, se fosse fazer a seleção dessas aulas, eu colocaria essa lição em último. Eu não colocaria na terceira, mas tudo bem. Então, nós vamos ler o texto básico, Gênesis 41, porque nós vamos tomar como exemplo a vida de José, para ver como José venceu e como ele lidou, né, com a prosperidade, e ele então conduziu esse momento de prosperidade também de uma maneira que o nome de Deus foi glorificado na vida dele. Eu vou ler a partir do verso 37, Gênesis 41, para ganharmos um pouco de tempo. Ao invés de começar no verso 1, vamos para o verso 37. Diz assim: O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: Acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu não serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: Vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José, fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro, e fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: Inclinai-vos. Desse modo, o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: Eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou Faraó de Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher a Asnate, filha de Potifar, sacerdote de On. E percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente, e juntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos, e guardou nas cidades o mantimento do campo. Ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potifara, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai,
e ao segundo chamou Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Amém. Vamos orar? Ó Deus, mais uma vez, nós te louvamos, nós te bendizemos, engrandecemos ao Senhor, pelo privilégio que temos de abrir tua palavra, de ler tua palavra, de meditar na tua palavra. E a nossa oração agora, Senhor, é que tu fales conosco, aonde essa palavra chegar, que o teu Espírito Santo a use para a glória do teu nome e para a edificação da tua igreja. Usa-me, ó Deus, para transmitir a tua palavra com sabedoria, clareza e na unção e na capacitação do teu Espírito. Assim eu oro e te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, meus irmãos, como lidar com a prosperidade? Eu quero começar essa aula de uma maneira inusitada. É o seguinte: há 3, 4 anos atrás, talvez 5, eu não me lembro bem, foi muito comum aqui no Brasil uma música evangélica que chamou Sabor de Mel. Era cantado por todos. E aquela música descrevia alguém que passou por um período de dificuldade, de prosperidade, as pessoas não acreditaram nele, e chegou um momento então que ele venceu. E ele cantava então que a vitória dele tinha sabor de mel. Depois que a igreja evangélica estava cantando essa música já por um tempo, percebeu que aquela música tinha um tom de vingança. Aquela pessoa, de alguma maneira, ela tripudiava em cima daqueles que não confiaram nele, ou que não acreditaram, ou que não o incentivaram, não apoiaram no momento da adversidade. Se a gente for olhar bem, José, quando ele tornou-se próspero, o momento da prosperidade chegou, ele não cantou o sabor de mel sobre aqueles que não acreditaram, principalmente sobre os seus irmãos. Pois bem, também eu quero fazer menção a um verso que foi usado aqui já nos nossos estudos, que diz: tudo posso naquele que me fortalece, ali em Filipenses, capítulo 4. E aquele texto, Paulo está se referindo, nós já dissemos isso aqui, que talvez seja um dos versos mais mal utilizado pela igreja evangélica brasileira, porque tira aquele verso do contexto para dizer que a pessoa pode tudo, a pessoa consegue fazer tudo. Mas a verdade é que o que aquele verso está dizendo, e Paulo diz anteriormente, é: tanto sei estar honrado, como ser humilhado. Tanto eu sei ter fartura, como de escassez. Eu já tive abundância, mas eu também passei fome. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, o que Paulo está dizendo é: tanto eu posso passar pelo momento de crise, pelo momento de dificuldade, um momento de tribulação, e não perder a cabeça, como também naqueles momentos em que eu sou honrado, aqueles momentos de vitória, aqueles momentos de prosperidade, também eu passo por esses momentos sem deixar que a vaidade, que o orgulho, que a soberba tome conta do meu coração. Então, voltando à lição, irmãos, talvez mais difícil do que passar pela crise sem perder a fé, talvez seja mais difícil ainda passar pelo momento de prosperidade. Se é difícil passar por um momento de crise, de tribulação, de provação, e o é, eu quero inclusive revisar uma fala que eu tinha preparado para falar na primeira lição, que é o seguinte: às vezes Deus nos faz passar por uma crise, por uma aflição, e é como se o tiro saísse pela culatra. Ou seja, ao invés do propósito de Deus se cumprir na aflição, para nos levar à humildade, para nos levar à dependência de Deus, para aprendermos as lições que Deus quer nos ensinar, às vezes a gente vai por um caminho que Deus não desejava que a gente fosse. E eu destaco 2 atitudes erradas no momento da aflição. Uma seria
a autopiedade. A pessoa passa por um momento de aflição, por uma luta, por uma dificuldade, por um perrengue, e ele fica na autocomiseração, na autopiedade, tadinho de mim, ninguém me vê, ninguém me nota. E a segunda atitude errada, ou o segundo caminho errado, seria o caminho da revolta. Ficar revoltado com Deus, ficar revoltado com os outros, não entender, não aceitar o plano de Deus e se revoltar contra Deus. Então, a autopiedade e a revolta são caminhos errados, ou, vamos dizer assim, o tiro saindo pela culatra. Mas, se é de fato difícil passar pelo momento da aflição e ter uma atitude correta, mais difícil ainda é passar por um momento de prosperidade. E aqui na introdução, a revista faz menção a uma frase de Thomas Carlyle que diz o seguinte: a adversidade é difícil para um homem, mas para cada um que pode lidar com a prosperidade, há centenas que pode trabalhar com a adversidade. O que ele quer dizer é que enquanto há centenas que pode trabalhar com a adversidade sem perder o foco, aceitando o agir de Deus na sua vida, muito mais difícil é você passar pela prosperidade e ter uma atitude correta, aprender a lidar com a adversidade. Existem muitos exemplos bíblicos de pessoas que passaram pela prosperidade e não souberam lidar com ela. Salomão foi um deles. Quando chegou a riqueza, o coração dele acabou sendo tomado pela prosperidade. Também Nabucodonosor, quando se tornou muito próspero, o seu reino cresceu demais e Deus teve que enviar ele para os campos a comer grama, comer pasto, para ele aprender a ser humilde novamente. Mas nós temos então o exemplo bíblico de José, uma pessoa que tanto soube lidar com a aflição, com a adversidade, mas José também soube lidar com a prosperidade. E é isso que nós vamos ver hoje. Bom, a história de José na Bíblia começa a ser contada a partir dos 17 anos. José, aos 17 anos, dos 17 até os 30, José passa um longo período de adversidade e de aflição. Primeiro, ele é enviado pelo pai para visitar seus irmãos, ver como é que seus irmãos estavam e levar alimento para os seus irmãos. E chega ali os irmãos, por ciúme de José, por ver que o pai o amava mais do que a eles. Os irmãos, então, primeiro decidem matar José, e depois, numa estratégia de Rúben e de Jacó, eles, então, de Judá, desculpem, eles resolvem, então, está passando uma caravana de medianitas, e eles, então, vendem José para os medianitas. E José passa um período difícil. Ele é vendido como escravo, ele é acorrentado, as mãos, os pés, grilhões, e ele vai para o Egito, lá ele vai ser vendido como escravo nas feiras. Enfim, tem um rápido período de prosperidade que ele vai para a casa de Potifar, e depois, então, naquele fato que acontece, naquele episódio que acontece com a esposa de Potifar, então, novamente, ele é preso, ele vai para a prisão, e ele passa um longo tempo ali preso, injustiçado e esquecido. Então, depois de 13 anos, dos 17 até os 30, num clique, num piscar de olhos, a vida de José é mudada completamente. Porque estando ali preso, Faraó tem um sonho, é um sonho duplo, ninguém consegue interpretar o sonho, alguém se lembra, né, olha, tem um judeu aí, tem um hebreu preso aí, que ele tem o dom de interpretar sonho. Então chamam José, José interpreta o sonho corretamente, e o sonho é o seguinte, é que o Egito e o mundo viveria 7 anos de muita prosperidade, produziria como nunca. E logo depois desses 7 anos de grande prosperidade, viria 7 anos de escassez, aonde tudo que foi produzido durante os 7 anos de prosperidade seria devorado
pelos anos de escassez. E o rei, então, pergunta a José, o que é que você faria diante disso? E o conselho de José a Faraó, rei do Egito, é que se construa celeiros, muitos celeiros, e durante os 7 anos de prosperidade, que se junte a 1/5 parte de tudo que for produzido no Egito. Então, diante desse conselho sábio de José, o rei então pergunta, quem eu contrataria, quem eu incumbiria de liderar o Egito nesse tempo tão especial? E convida então, e faz o convite a José. Então, num momento, a vida de José tem uma mudança brusca, e ele então de perseguido, ele então de banido, de preso, de esquecido, ele agora passa por um período de grande prosperidade. E vamos só mencionar aqui, irmãos, o sucesso de José. Vamos mencionar então o sucesso de José. Veja no texto bíblico alguns sinais do que Faraó faz com José para mostrar o sucesso de José. Primeiro, José, ele se torna o segundo no comando de todo o Egito. Lembrando que naquele tempo era uma monarquia absolutista, Faraó era o rei absoluto de todo o Egito, a palavra dele valia, ele tinha plenos poderes, e ele então delega José como o segundo homem no Egito. Acima de José só estaria o próprio Faraó. Então, essa era uma posição de grande autoridade, praticamente de autoridade absoluta. Segundo, Faraó coloca em José o anel de sinete. Então, isso mostrando que José podia assinar decretos, podia baixar decretos, podia escrever cartas. O anel do rei era o sinal do poder absoluto do rei, ou da autoridade absoluta do rei. Então, ele tinha autoridade para assinar documentos, para fazer negócios em nome do próprio rei. Terceiro, o rei colocou sobre José roupas de linho fino, né? Eram roupas que significavam prosperidade, prestígio, né? Eu imagino José tantos anos preso, as roupas dele deviam ser roupas muito simples, roupas gastas, e agora ele recebe roupas que significavam prestígio e prosperidade. Também Faraó coloca em José colar de ouro. Ouro é símbolo de autoridade, né? Denotava distinção, a marca especial, né, do favor do rei. Também o rei leva José para as ruas, né, de Alexandria, do Cairo, e coloca José no segundo carro. No primeiro carro ia Faraó e no segundo carro ia José. Então, essa carruagem certamente devia ser uma carruagem muito linda, muito impressionante, com decorações de ouro, cavalos belíssimos, certamente cavalos árabes belíssimos. Então, todos que viam José no segundo carro sabiam que ele tinha uma posição, então, de autoridade. Também o rei Faraó mandou que iam adiante dos carros, né, do primeiro e do segundo carro, clamavam diante dele, inclinai-vos. Então, aonde Faraó passava no primeiro carro e José logo atrás no segundo carro, todos se inclinavam, reconhecendo o poder e o prestígio de José. Então, irmãos, José, ele teve grande poder, quase que um poder absoluto, apenas abaixo de Faraó. Ele teve poder. Em sétimo lugar, ele teve grande poder. Então, o texto nos diz, Gênesis 41, 44, o próprio Faraó dizendo e falando dos limites do poder de José. Sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Então, vejam, meus queridos irmãos,
que José, ele não apenas tinha autoridade, mas também ele tinha poder. Chegava a ser quase que um poder e uma autoridade absoluto. E ainda, irmãos, para completar, Faraó, ele dá a José, ele dá um novo nome, porque ele era hebreu e alguém poderia estranhar, né, aquele nome. Então, para que ele fosse aceito completamente na cultura e na sociedade egípcia, ele ganhou, portanto, um novo nome, né, para que ninguém duvidasse. De fato, irmãos, não faltou nada na vida de José, porque para completar ainda, Faraó deu a ele uma esposa que era filha, né, de Potifar, que era, vamos dizer assim, a autoridade religiosa do Egito. Então, ele tem, por um lado, o reconhecimento, né, de Faraó como segundo homem. Ele recebe uma esposa que é uma sacerdotisa, filha do sacerdote maior do Egito. Portanto, José, ele tinha todos os sinais, tanto de autoridade quanto de poder. Portanto, nós podemos dizer assim: José agora está em cima da carne seca. Acabou o tempo de perrengue, acabou o tempo de adversidade, né? Acabou o tempo de escassez, de aflição. Agora José está por cima da carne seca. Agora realmente ele é o segundo homem, o maioral do mundo, né? Porque o Egito era o império da época, e ele era o segundo homem, né, com autoridade dada pelo rei para tomar todas aquelas decisões. A pergunta é, será se o coração de José permaneceria fiel a Deus agora que ele está na prosperidade? Porque no tempo que ele foi escravo, no tempo que ele foi preso, o coração de José permaneceu fiel a Deus. Permaneceu firme em Deus, confiando em Deus, esperando em Deus. Mas e agora que ele é poderoso, que ele é rico, que ele é próspero, que ele tem autoridade, que ele tem agora poder para mandar prender, para mandar soltar, né? A palavra dele tem palavra absoluta, tem poder absoluto. O que é que José? Será se a riqueza, o poder e a autoridade vão corromper o coração de José? Bom, nós conhecemos a história bíblica, irmãos, e graças a Deus nos alegramos e sabemos que não. José não permitiu que o seu coração, a sua mente, a sua alma se corrompesse com as riquezas, com a prosperidade, né, com todo o poder que ele recebeu. Nada disso corrompeu o coração de José. Então, a pergunta que nos vem é exatamente essa: como José superou a prosperidade? O que a gente pode perceber, notar na vida de José que aconteceu com ele, que ele não permitiu, portanto, que todo esse poder lhe subisse para a cabeça? Ele não foi piscado pela mosca azul. Então, irmãos, em primeiro lugar, a gente pode notar que a prosperidade não era a principal meta de José. E podemos dizer, como lição, a prosperidade não deve ser a nossa principal meta. Na vida de um cristão, no coração que ama e teme a Deus, né, não pode ser, a prosperidade não pode ser a nossa meta. A meta da nossa vida tem que ser a glória de Deus. Tem que ser usado por Deus. Tem que ser servo de Deus. Essa é a meta da nossa vida. Que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Seja no tempo de escassez, tempo difícil, tempo que nos faltam as coisas, às vezes até básicas, ou se Deus nos levar a uma posição de honra, Deus nos levar a uma posição muito elevada, e nessa posição temos acesso a dinheiro, a ouro, né, a poder, a autoridade.
também nesse momento, nosso coração precisa permanecer servindo a Deus. Há uma frase que eu ouvi há um tempo atrás, que sempre me lembro quando eu olho para alguém que está passando um tempo de prosperidade. A frase é o seguinte: quem ganha 1 milhão, ganha uma missão. Quando Deus ele permite alguns dos seus filhos adquirirem prosperidade e enriquecerem muito, o objetivo de Deus é que essa pessoa ela seja usada para a glória de Deus, para abençoar a igreja e abençoar aqueles que precisam. Na história bíblica, há muitos homens ricos que serviram a Deus com fidelidade. Nós vemos, quando da crucificação de Cristo, José de Arimateia, que era um homem rico, e ele então cedeu a tumba que ele tinha para que Jesus fosse sepultado ali. Vemos que na história bíblica, vários homens prósperos, ricos, né, serviram a Deus com fidelidade, sem permitir que o dinheiro lhe subisse para a cabeça. Mas nós conhecemos também a história de muitas pessoas que durante um tempo de peregrinação, durante um tempo, por exemplo, o tempo de estudo, ensino fundamental, ensino médio, na faculdade, fazendo aquela faculdade com muita dificuldade, fazendo curso, pedindo oração à igreja, aí de repente aquela pessoa se forma e de repente ele passa num concurso, ou ele vai trabalhar numa empresa com um salário muito bom, com um salário muito alto, e essas pessoas agora se esquecem de Deus. Eu conheço muitas histórias assim. Ou que se permitem orgulhar, ficarem vaidosos, achando, não, eu adquiri essa riqueza, foi pelo meu poder, foi pela minha capacidade, foi pela minha experiência, foi pelo meu cabedal. Então, muitos, quando chegam na prosperidade, se esfriam com Deus, se esquecem de Deus, não lembram mais de Deus. Então, lembre-se, o propósito da sua vida nunca pode ser rico, ser próspero. Você não pode colocar como meta da sua vida, eu vou ser rico, eu vou fazer de tudo que seja possível para ser rico. Não, o alvo da sua vida tem que ser, eu vou glorificar a Deus, eu vou servir a Deus. Seja um homem pobre, seja médio ou seja rico, não importa. Aonde Deus me colocar, eu vou servir a Deus com fidelidade. A segunda questão que a gente tem que entender é não confiar na prosperidade. E aqui eu chamo um texto que Paulo diz em 1 Timóteo 6,17, diz assim: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Então, se as tuas riquezas prosperarem, não ponham nelas o coração. A riqueza pode passar, a prosperidade pode passar, mas Deus nunca passará. Então, quando chegar a prosperidade, agradeça a Deus, mas não coloque a sua confiança nela. Use a riqueza para a glória de Deus e para o engrandecimento do seu reino, mas não ponha o seu coração na riqueza. Terceiro lugar, não se orgulhar dela. Não se orgulhar dela. Porque, aí aqui eu chamo a atenção para um texto muito bonito, que é a conversa de José com seus irmãos. Está lá em Gênesis 47, que é quando finalmente José ele se apresenta a seus irmãos, e ele então diz aos seus irmãos que era ele, José, e os seus irmãos ficam muito preocupados e pensando, e agora, o que será de nós? José, é o nosso irmão, e nós o traímos, nós íamos matá-lo, e agora, o que será de nós? E José, então, irmãos, ele preocupado com os seus irmãos, Gênesis 45, uma frase de José que me marca muito, ele diz assim, Gênesis 45, 8, assim não fostes vós
que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador de toda a terra do Egito. Olha que coisa linda José diz para acalmar o coração dos seus irmãos, trazer paz ao coração dos seus irmãos. Ele diz para os seus irmãos: olha, não foram vocês que me enviaram para cá, foi Deus. Então José, ele percebia a mão de Deus, a providência de Deus, mesmo nas adversidades. E agora que ele está na prosperidade, ele tem esse cuidado, de cuidar dos seus irmãos, de fazer com que os seus irmãos percebessem que, na verdade, mesmo a contragosto, eles haviam sido usados por Deus para levar José para o Egito, e agora José era governador de toda a terra do Egito. E há um outro texto, irmãos, que eu gosto muito e sempre leio, é um texto que está lá em Gênesis 50, porque o que acontece é o seguinte: então José se revela aos seus irmãos, lhes tranquiliza o coração e diz para os seus irmãos: vão lá na nossa terra, tragam toda a nossa família, tragam meu pai, tragam toda a nossa família, porque já houve 3 anos de fome, haverá mais 4, então traga todo mundo, eu vou cuidar de todos vocês, vocês aqui vão ter tudo, eu vou cuidar de vocês, eu vou ser bênção na vida de vocês, na vida da minha família, eu vou salvar vocês nesse tempo de escassez, nesse tempo que ainda resta, de fome na terra. Então, os irmãos voltam lá para a Palestina, para a Judéia, trazem toda a família, inclusive Jacó, pai de José, e José cuida de todo mundo. Lá em Gênesis 50, Jacó morre, Israel morre. E quando Israel morre, os irmãos ficam mais uma vez apavorados. Nossa, José não se vingou de nós por causa do nosso pai. Mas agora que o nosso pai é morto, agora ele vai se vingar. Agora não há mais ninguém que possa impedir José de se vingar do mal que nós fizemos. E mais uma vez, irmãos, José, ele repete, lá em Gênesis 50, verso 19, ele diz mais uma vez assim: respondeu-lhes José: não tem mais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve a vida de muita gente. Então, meus irmãos, José, ele permanece humilde. José, ele permanece entendendo que foi Deus quem o levou para o Egito, e ele permanece humilde. Um outro detalhe que o texto bíblico não mostra, mas eu faço questão de manifestar, é que José, ele nunca se levantou contra o rei Faraó, né? Porque é algo comum também de acontecer, vamos dizer assim, da criatura se levantar contra o Criador. O próprio Adão e Eva fizeram isso contra Deus. Então, às vezes, o rei investe em alguém, cuida daquela pessoa, investe naquela pessoa, e por fim, aquela pessoa se levanta contra o próprio rei. Isso é muito comum, né? O vice se levantar contra o titular da pasta, né? Puxar o tapete, dar uma rasteira, apunhalar por trás, né? José, nada disso José fez. Ele permaneceu humilde, né? Usando toda a autoridade que agora ele tinha, toda a prosperidade que agora ele tinha, ele usava tudo aquilo para cuidar dos seus e cuidar de toda a terra. Ele mesmo diz isso aqui no texto que lemos, né? Ele diz: Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve a vida de muita gente. Então, José, ele usou toda a prosperidade que ele tinha para salvar vidas, para abençoar a sua família, para abençoar o seu povo em especial, mas para abençoar
toda a terra. Então, irmãos, caminhando para o final, o que nós podemos dizer é: se Deus nos der prosperidade, não se orgulhe disso. Não entenda que isso é mérito teu. É bênção de Deus, é dádiva do Senhor, é dom do Senhor. Então não permita que a prosperidade lhe suba para a cabeça. É como diz Provérbios: se as riquezas prosperarem, não ponhais nelas o coração. Então permaneça humilde antes e durante e depois da prosperidade. Então, irmãos, concluindo, em primeiro lugar, nós devemos dar crédito e glória a Deus. Foi o que José fez em diversas ocasiões. Sempre que alguém questionava José, seus irmãos questionavam a José, né? Agora ele vai se vingar, agora ele vai se voltar contra nós. José dizia: foi Deus que me pôs aqui, foi Deus que me deu bons olhos perante Faraó, foi Deus que me levou a ser governador do Egito, foi Deus, tem um propósito de Deus, e ele cumpriu este propósito de Deus. Também, irmãos, nós devemos ser fiéis dispenseiros da graça de Deus, usar a riqueza para abençoar pessoas, para cuidar dos outros. Foi exatamente isso que José fez. E por fim, irmãos, o texto bíblico termina lá em Gênesis 50, 26, o texto diz assim: morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e puseram num caixão no Egito. O texto nos lembra que todos nós um dia morreremos. Então, José viveu muito tempo, viveu 110 anos, mas ele morreu. E quando a morte chama, tudo é deixado para trás. Alguém já observou que nunca se viu um caminhão de mudança seguindo um enterro. E é verdade. Os faraós tentaram, né, com aquelas grandes construções, levar riqueza consigo. Os faraós tinham a ilusão de que eles poderiam levar toda a prosperidade com eles. Mas lê do engano. Todo aquele ouro, toda aquela riqueza dos faraós se tornou apenas em oportunidade para os ladrões e salteadores, roubadores de tumba. Muita gente se enriqueceu encontrando e espoliando todo aquele ouro, toda aquela riqueza, né, que os faraós levavam consigo para as suas tumbas. Então, irmãos, a morte chegará para todos. Com José não foi diferente. Eu quero concluir mais uma vez, voltando à história da música Sabor de Mel. José, se ele tivesse qualquer raiz de amargura ou qualquer sentimento de vingança, ele poderia jogar na cara dos irmãos o mal que eles lhe fizeram, poderia tripudiar sobre os seus irmãos, enfim. Mas nada disso José fez. Então, ele cuidou dos seus irmãos, ele perdoou os seus irmãos, e ele cuidou de cada um da sua família. Ele cuidou com muito amor e com muito carinho. Então, José nos ensina como lidar com a prosperidade. Tanto devemos passar bem pela crise, pelas aflições, pelas adversidades, como também devemos servir a Deus no momento da prosperidade. Se Deus tem te abençoado, meu irmão, minha irmã, se Deus te deu um emprego bom, se Deus te deu um salário bom, se Deus te deu boa casa, bons carros, se Deus te deu a oportunidade de viajar, enfim, toda essa prosperidade que Deus tem te dado, se Deus te deu cargo de autoridade, se Deus te deu poder, se há poder em suas mãos, permaneça humilde. Entenda que tudo isso que Deus te deu, foi para a glória dele e para servir aos seus irmãos. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa trazer edificação à tua vida e à tua família. Vamos orar mais uma vez?
Ó Deus, obrigado, Pai, pelo privilégio que temos de estudar a Tua palavra. Deus, como é maravilhoso. A Tua palavra tem a orientação certa. A Tua palavra é como bússola, que mesmo na noite mais escura, ela tem o direcionamento, ela aponta o norte a seguir. Ó Deus, também a Tua palavra tem uma orientação segura para aqueles que estão vivendo tempos de prosperidade, para que não se envaideçam, para que não sejam tomados pelo orgulho, para que as riquezas não lhe tomem a alma e o coração, e eles venham se afastar de Deus e se esfriar na sua relação com Deus. Ó Deus, nós oramos assim, que a Tua palavra nos alcance, transforme o nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, obrigado pela companhia até aqui. Deus te abençoe e até no próximo domingo, que eu creio que será comigo também. A próxima aula, eu creio que será comigo aqui, superando a ansiedade. Deus te abençoe. Até no próximo domingo, se Deus quiser.